Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela, Antônio Martins e Ivone Nola. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Divino Mestre Jesus, durante a noite elevamos o pensamento até vós e nos propomos servir, mas logo vem o dia, desanimamos e nos tornamos indecisos. Durante a noite nos declaramos: eis-nos aqui, diante de vossa vontade, e perguntamos o que fazer. Indica-nos o trabalho, e durante o dia julgamos ter muito tempo, e passamos a adiar tarefas que nos ajustaria o equilíbrio interior. Senhor, sabemos que não podemos esperar renovação sem servir. Temos de agir enquanto é dia, antes que a noite, em forma de velhice, doença e enfadado se faça, retirando-nos a oportunidade de trabalho. Mestre, recorremos hoje a vós para obtermos forças e determinação na tarefa, para que cedo descubramos a felicidade de servir. Amém. A Caminho da Luz. Não são os fatos de hoje que nos fazem perder a razão e nos precipitam no abismo, mas sim o remorso ou a amargura por algo sucedido ontem e o medo do que ocorrerá amanhã. Nossos temas são sala de aula, penas temporais, variedades espíritas, a síndrome do melindre. É bom saber o pensamento social da doutrina, fragmentos doutrinários, a família, o jovem e a doutrina espírita, conduta espírita perante a ciência. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos sequência ao estudo do capítulo 2 da quarta parte de O Livro dos Espíritos, sobre as penas e gozos futuros, uma continuação do tema Penas Temporais. Pessoas há que,
se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos que a cercam. Que consequências lhes advirão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem felicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobração. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Na obra Filosofia Espírita, o Espírito Miramês esclarece: já falamos sobre o destino daqueles que fazem os outros sofrer com as suas ações indesejáveis ou suas línguas ferinas. Assim como há muitas modalidades de fazer o bem, existem na mesma proporção as de fazer o mal. São dois caminhos diante da alma para a sua escolha pessoal. A doutrina dos espíritos, com os seus conceitos de luz, ajuda as criaturas a compreenderem os melhores caminhos, os melhores meios de viver. A justiça divina não dorme e se encontra sempre alerta para dar às pessoas e aos espíritos o que eles merecem na pauta das suas ações. Se não for assim, como seria Deus? Aos leitores desses escritos, advertimos que devem trabalhar na intimidade do coração, no sentido de despertar dentro de si a razão apurada e sentimentos elevados para saberem escolher com discernimento o que pensar, falar e agir. Toda ação gera uma reação compatível. Não deves esquecer disto. Existem muitos meios de fazer os outros sofrer. No entanto, Deus nos mostra variadas possibilidades de recuperação. Os esforços nesse sentido ainda são poucos. No entanto, se a perseverança aumentar cada vez mais, os esforços também aumentarão. Procura a força do perdão, esquecendo as faltas. Procura desculpar a quem por acaso te ofendeu, para que, em outra reencarnação, não venhas a sofrer as suas consequências. Trabalha na tua área interna e vê se não estás sendo motivo de escândalo. Logo que descobrires que estás sendo inoportuno, corrige tuas atitudes, deixando livre aquele que atingistes com a tua ignorância. Às vezes alguém te julga bom pelo que pensa de ti. Não envaideças. Corrige teus impulsos e não distingas as criaturas porque gostas dela. Ama a todas com o mesmo interesse de servir. No silêncio dos teus pensamentos, podes cobiçar as coisas alheias, às vezes tão fortemente que podes, com isso, usar inconscientemente as forças virgens que atingem os outros. Não faças isso. Não cobiceis as coisas alheias, nos recomendam os espíritos tutelares. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 15. Eis aí o resultado da cobiça, que pode gerar inúmeros meios de fazer sofrer as pessoas que nos acompanham, e as reações delas geram a morte dos nossos valores espirituais. Como não existe morte, o tempo e os sofrimentos fazem renascer em outras oportunidades ensejos de vida no meio de duras consequências. As pessoas que aparentam ser boas e não o são, passam mais tarde por decepções enormes, porque ninguém engana a Deus. Pode-se enganar apenas a si mesmo. Estamos passando por uma época de despertamento espiritual da humanidade, e as forças espirituais estão usando muitos meios para acordá-la. Neste mesmo instante, elas mandam o socorro pelos seus agentes de luz. Jesus não se esquece dos filhos de Deus sob a sua tutela. E o Evangelho do Mestre, sendo vivido ou começado a ser vivido, nos protege de todas as investidas das trevas e ainda mais nos ensina a amar. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv.
A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. A síndrome do melindre. Não se deve comprometer a causa simplesmente para atender aos caprichos de alguém. Os melindres são os verdadeiros fantasmas de um centro espírita. Associado às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. Kardec nos falou em 2 momentos sobre este fantasma. Destacamos primeiramente o escrito em Obras Póstumas, primeira parte, o egoísmo e o orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Obviamente, Kardec relaciona o melindre como decorrência do orgulho ferido, associado a um sentimento de inflação do ego. Num segundo momento, em discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, afirma: há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põe em evidência. Pode-se compreender o melindre pelo viés psicológico como um artifício usado pelo ego para preservar sua própria identidade. De tal forma que quando o ego se sente ameaçado ou desestabilizado por algo ou alguém, reage através de um fechamento psíquico, de um retraimento emocional, visando preservar numa atitude defensiva e imatura as estruturas, orgulho, vaidade do próprio eu. Em certa sociedade espírita, um trabalhador tinha por hábito, no momento do passe, apertar a cabeça dos atendidos com as mãos. Imagine, sendo alertado educadamente por um dirigente da instituição que tal prática não se coaduna com os ensinos espíritas, ficou melindrado. Em um grupo de estudos, alguém, ao fazer a leitura de O Livro dos Espíritos, leu errado uma palavra. Um dos integrantes lhe corrigiu naturalmente. A pessoa se melindrou e quase abandonou o estudo. Poderíamos ficar exaustivamente citando inúmeros exemplos. Quando a pessoa se sente melindrada, deve-se questionar sobre isso. O certo é que o melindre está associado, no mínimo, a 3 elementos básicos: orgulho ferido, insegurança pessoal e baixa autoestima. Dessa forma, o melindre seria um primeiro estágio de outros sentimentos que poderão se seguir, como a mágoa, o ressentimento, a raiva e até a agressividade. Há determinadas contingências que podem tornar a pessoa mais propícia ao melindre, como o estresse, separação conjugal, problemas familiares, desemprego, a experiência de uma frustração e outros mais. O fortalecimento emocional e espiritual é imperativo para o enfrentamento de tais desafios. O melindre e seus derivados, quando não administrados, significam a negação do próprio sujeito enquanto ser que possui responsabilidades por sua evolução. Mas Allan Kardec também nos fala da indulgência recíproca que deveria mover os seres humanos situados num patamar de incompletude espiritual. Indulgência para com as imperfeições dos outros não é sinônimo de inoperância diante do erro.
Ou seja, no grupo espírita não é razoável, diante de algo que esteja errado, fazer esse silêncio simplesmente para não melindrar este ou aquele. O compromisso maior de todos é com a doutrina espírita em primeira instância e com a instituição em segunda. A forma de abordagem é que deve estar fundamentada na indulgência, não o erro. A grande questão é que necessitamos dissipar essas relações melindrosas e inócuas que em nada contribuem para a vida de relação, substituindo-as por atitudes verdadeiramente cristãs. O Espiritismo é uma doutrina de vida para uso diário. Quando percebemos que é forte um impulso para melindrar-nos ou magoar-nos, busquemos o recurso da oração imediatamente, a fim de administrarmos mentalmente esses corrosivos sentimentos, adversários da paz. A oração é valioso recurso para a manutenção do equilíbrio da alma, pois potencializa o pensamento para os ângulos positivos da vida, buscando a serenidade das emoções. Portanto, há duas questões fundamentais: a responsabilidade de administrarmos esses sentimentos em nós e como agirmos diante dos melindres alheios. Somos de opinião que não devemos ter na casa espírita uma preocupação exagerada com os melindres e os melindrosos para não nos tornarmos reféns deles. Exige-se, como é natural, em qualquer outra instituição, que se discuta fraternalmente projetos, metas, trabalhos, questões doutrinárias, que se busque dar cumprimento aos normativos da instituição, tais como o estatuto e o regimento interno. As atividades de qualquer centro espírita necessitam obedecer a certas disciplinas e os trabalhadores e estudantes necessitam estar inseridos nesse contexto para o bom funcionamento da instituição. Tudo isso sem dogmatismos, sem autocracias ou fundamentalismos. Jamais, sob qualquer pretexto, poderá se cercear a liberdade de pensamento e expressão de quem quer que seja. Todavia, deixar de cumprir os normativos sob pretexto de não melindrar este ou aquele indivíduo é, no mínimo, um despropósito associado a irresponsabilidades daqueles que possuem a função de administração. Tornar-se omisso para não se indispor com alguém é uma postura totalmente equivocada, fundada numa lógica perversa que contribui para aumentar os problemas da instituição. Arrolam-se desculpas do tipo: necessitamos ser tolerantes, caridosos, pacientes, e enquanto demonstrarmos nossas virtudes desvirtuadas, para não ferirmos as almas frágeis de nosso centro, a disciplina, os desvios doutrinários, as inoperâncias e os desvios monetários assolam livres. Torna-se necessário pensarmos sobre os limites da tolerância no âmbito das casas espíritas. Não se trata, obviamente, da adoção por parte dos dirigentes, como já observamos, de posturas fundamentalistas ou verticalizadas. A tolerância com quem está seriamente comprometido com a causa tem seus limites naturais. Não se deve comprometer a causa simplesmente para atender aos caprichos de alguém. Uma orquestra necessita, para o grande concerto, estar o mais bem afinada possível. Aquele candidato a músico que não aprendeu a tocar para estar em sintonia com o conjunto não poderá participar diretamente do concerto.
Por isso, trabalhadores e estudantes que não estejam afinados com o grupo e com a orientação doutrinária e ou administrativa, melidrando-se com facilidade diante dos mínimos eventos, terminam por afastarem dos labores assumidos. É necessário respeitar a decisão de cada um. A filosofia da convivência implica numa ética do cuidado, assim como a permissividade ou a indiferença projetam seus frutos negativos para a instituição. Da mesma forma, deve-se cuidar com a síndrome da intolerância. Em tudo na vida, o bom senso é imperativo para uma performance positiva. Constata-se atualmente uma cultura dos extremos, dos 8 ou 80, tudo em nome de uma busca por afirmação muitas vezes do próprio narcisismo. Associado por extensão aos melindres e mágoas, encontra-se o ressentimento. A psicanalista Maria Rita Kell, em seu livro sobre o assunto, analisa o que denomina de ganhos subjetivos do ressentimento. Para ela, o ressentido é um vingativo não declarado, mas também é alguém que atribui sempre a um outro a culpa dos seus agravos. O ressentido assume papel de vítima e com isso foge das responsabilidades que cabem no processo. Aí estão os ganhos do ressentimento. Revestir-se da vitimização, criar a figura de um culpado exclusivo para manter-se numa postura cômoda de alguém livre de responsabilidades. É sem dúvida um mecanismo perverso do eu, conscientemente ou não, que denota um nível de imaturidade psicológica associada a uma morbidez da alma. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. O pensamento social da doutrina. Deolindo Amorim, autor de inúmeros livros e artigos em jornais e revistas espíritas e laicos, fundador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, assegura em seu livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, no capítulo Definição e Opção, que o Espiritismo é para nós uma filosofia de vida, não é simplesmente uma crença. E continua afirmando no capítulo 2, Entre Deus e César, que o pensamento social da doutrina espírita ainda não foi descoberto em sua plenitude. Estas declarações encerram a mais pura verdade acerca da intenção e do escopo da doutrina. Em particular, a terceira parte de O Livro dos Espíritos apresenta de forma transparente seu conteúdo profundamente social, quando discute as leis de sociedade, de reprodução, de destruição, de igualdade, de liberdade, de justiça, quando discorre sobre o trabalho, o repouso, a propriedade, quando assegura que a desigualdade de condições sociais não é obra de Deus, mas sim dos homens, que todos somos iguais com o mesmo princípio e a mesma destinação. A doutrina dos espíritos revela claramente o seu objetivo social. Essa afirmativa de que todos somos iguais se apoia na mais absoluta justiça social, pois confere a cada criatura o direito de ter as mesmas oportunidades para atingir o mesmo objetivo, a completude em sua trajetória física, etapa extremamente importante para a efetivação de seu avanço intelectual e moral. E mais ainda, ao estudá-la, percebemos a grande epidemia que se apoderou da humanidade. O interesse pessoal classificado como indício mais característico da nossa imperfeição.
Efetivamente, esse sentimento egoístico que faz com que, em primeiro lugar, se coloque a satisfação de anseios pessoais a qualquer custo e sua maioria de cunho material tem sido a tônica de praticamente todas as atitudes assumidas pelo ser humano. De acordo com a doutrina, é no interesse pessoal que se funda o egoísmo, do qual se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Mas a doutrina também nos assegura que o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material. Diante do atual quadro vivencial da humanidade e da estrutura social por nós estabelecida no decorrer dos séculos, em que a desigualdade social e a violência de todo tipo chegam a níveis assustadores, cabe fazermos uma reflexão acurada dessa terceira parte, onde Allan Kardec didaticamente catalogou e comentou o que ele denominou de as leis morais. Com essa reflexão, veremos que estas são plenamente concordes com os ensinamentos de Jesus, selecionados por Kardec para a elaboração de o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas leis, que nada mais são do que as leis naturais, abrangem a complexidade das nossas relações de forma integral. A nossa relação com Deus, com o próximo, com toda a criação, por conseguinte, abrangem os nossos deveres e direitos e o que podemos entender como o nosso aprimoramento sócio-ético-moral como seres imortais universais. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si mesmo. Em decorrência disso tudo que já recebemos como esclarecimentos, não apenas através da nossa doutrina, mas de há muito tempo, sob outras formas e denominações, podemos compreender que efetivamente firmar nossos valores e escolhas sobre o interesse pessoal só poderá nos trazer resultados dolorosos em futuro próximo e muitas vezes até mesmo neste estágio terreno. No entanto, entre entender a teoria e a colocar em prática, há uma distância que ainda precisamos vencer. Um caminho difícil a ser percorrido, que certamente vai requerer de nós, humanidade encarnada e desencarnada, um esforço persistente individual e coletivo para superarmos esse atavismo. E isso só conseguiremos por meio de uma educação esclarecida e continuada em todos os campos de ação e do conhecimento. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. A família, o jovem e a doutrina espírita. Fátima Moura, em suas reflexões, disse: li uma frase do psiquiatra, educador e escritor Sami Tiba, recentemente desencarnado, que diz: a família sempre foi e continuará sendo o principal núcleo afetivo de qualquer ser humano. É na família que se constroem valores, que se aprende sobre convivência, que recebemos as primeiras noções de sociabilidade,
sendo os pais os nossos primeiros educadores. É a família uma representação em escala menor da sociedade de um modo geral. Se não aprendermos a administrar nossos conflitos no seio familiar, dificilmente o faremos em nossos relacionamentos interpessoais, e isso é fato. Quando lecionava para jovens e adolescentes, tanto em escolas públicas quanto privadas, muitos conflitos que desembocavam nas escolas tinham sua origem em famílias mal estruturadas que, infelizmente, evitavam colaborar com a instituição a fim de tratar o problema em suas raízes. Se alguns pais eram chamados à escola, alegavam estar muito chateados com o fato, pois reconheciam seu filho vítima de intolerância por parte dos professores. Nas reuniões, o número de faltosos excedia a média e estavam sempre alegando estar muito atarefados, sem tempo para se ocupar com os problemas surgidos na escola, pedindo que eles fossem resolvidos dentro da comunidade escolar. Filhos de pais desatenciosos são, por sua vez, eternos rebeldes sem causa. Desajustados, violentos e barulhentos por natureza, necessitam maior atenção e cuidado de mestres e educadores, sendo sempre classificados como alunos problema. Para nós, que estudamos a doutrina espírita, a família se apresenta sobre duas concepções distintas. A família física, constituída por laços consanguíneos, mas nem sempre afins, e a família espiritual, formada pelos espíritos que já estiveram ligados a nós, pais, filhos, companheiros, que remontam de encarnações passadas. É da responsabilidade dos pais cuidar e preparar os filhos para uma vida saudável em sociedade. Mas o que percebemos é que muitos pais não oferecem aos filhos nenhum contato com a religiosidade. Preferem que cresçam, se tornem adultos e só aí escolhem o melhor caminho a seguir, o que se torna um grande erro de perspectiva familiar. Felizmente, para nós, estudantes da doutrina espírita, muitos jovens estão procurando no Evangelho segundo o Espiritismo a resposta para seus questionamentos, e isso é um sinal de que esses espíritos que estão chegando à Terra estão sequiosos de novas e urgentes descobertas. Durante muitos anos atuei como evangelizadora de jovens e para que eles se sentissem mais integrados à casa espírita, criamos um grupo de teatro, um grupo de música e a oportunidade de passeios semestrais que sabíamos agradar demais o grupo da mocidade. Em um dia que já se perde no tempo, ouvi de um dirigente de mocidade que tudo aquilo era apenas um atrativo e que ele duvidava de sua validade. Respondi ao companheiro que não importava se o jovem viesse à casa espírita a princípio por causa dessas atividades, mas que se integrasse ao estudo sério da doutrina era o que nós queríamos. Acreditávamos que os passeios, a música, o teatro e as atividades sociais, tal como arrecadação de alimentos e auxílio na evangelização nas comunidades carentes, atuavam como auxiliares e estimuladores de sua participação entre seus companheiros de ideal, e era isso que realmente fazia a diferença. Acredito que o jovem da atualidade está buscando a cada dia melhor entendimento espiritual. E se obtiver a resposta de questões básicas, como quem somos, de onde viemos e para onde vamos, terá a oportunidade de avaliar melhor suas ações e a repercussão delas em sua vida. E a família tem um papel preponderante em todas essas escolhas.
Conduta espírita, ética, moral e comportamento. Caros companheiros, dando continuidade ao estudo da obra Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, na mediunidade de Valdo Vieira, estudaremos hoje Perante a Ciência. Colaborar com as iniciativas que enobreçam as pesquisas e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos. Toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro celestial. Exaltar a contribuição inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressiva para a suprema redenção da saúde humana. O médico, consciente ou inconsciente, está ligado ao divino médico. Sopitar qualquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Na prestação de serviço, temos o exemplo renovador. Quando chamado a responsabilidades no setor científico, superar limitações e preconceitos, sem perder a simplicidade e a modéstia. Não há sabedoria real sem humildade vivida. Desaprovar os procedimentos que, embora rotulados de científicos, venham de encontro aos ensinamentos espíritas. A ciência humana sobrepõe-se à ciência divina. Muita paz. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Senhor Jesus, recorro a vós, pois que me sinto deprimido e sem condições de lidar com esse tipo de emoção. Peço instrução de como agir. Preciso conseguir o controle de meus sentimentos e emoções. Sei que diante de insatisfação com alguém na vida ou descontentamento com algum fato desagradável, não se deve cultivar mágoas ou tristezas no interior, porque mágoa e tristeza são um passo para a doença. O melhor é aprender a expressar e a falar o sentimento para alguém. Ao falar com um amigo, poderei me esclarecer e me aliviar, e saberei melhor lidar com o sentimento que sinto. Senhor Jesus, penso, nenhum amigo é melhor que vós para me ouvir e me auxiliar. Cada dor é portadora de uma mensagem espiritual e está sempre nos alertando para mudar. Mas o rumo dos pensamentos permanecem. Vós sois a verdade, a luz do amor que preciso para me auto-iluminar. Por isso, ajudai-me, Jesus amigo, pois só assim poderei me restabelecer interiormente. Muito obrigado, Senhor. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz.
Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.